Tudo bem? Então, estamos aqui com o primeiro tema de Matemática 2 da nossa apostila numa preparação para a nossa prova da ESA. Então, essa aula aqui, ela é uma aula que vai servir como uma espécie de revisão, vai servir para que você, durante o seu estudo e a sua preparação, pode voltar aqui para consultar e relembrar conceitos que nós vimos no começo da turma, alguns meses atrás. Tudo bem? Então, Matemática 2, módulo 1, Teoria de Conjuntos, tá? Esse é o primeiro capítulo de Teoria de Conjuntos, porque existe o segundo módulo também. E aqui no quadro, eu tentei organizar de duas formas. Aqui tem a parte mais de regra e na segunda parte eu vou falar sobre a interpretação, tá? Então, eu já iniciei aqui ilustrando com um exemplo. Imagine que eu tenho eu tenho um conjunto A com os elementos 1, 2, 3 e 4. E eu tenho um conjunto B com os elementos 3, 4, 5 e 6. E eu tenho um conjunto C com os elementos 2, 3 e 4. Tudo bem? Então, eu tenho esses conjuntos aqui. Eu vou iniciar pela simbologia. A primeira simbologia que eu tenho aqui, o primeiro símbolo que eu uso para conjunto, é o símbolo de pertence. E o símbolo de pertence é essa letra E aqui, tá? O pertence, escutem bem, eu só uso para relacionar elemento com conjunto. Aqui eu tenho os conjuntos A, B e C. E dentro dos conjuntos eu tenho os elementos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e qualquer um que estiver aqui dentro. O pertence eu uso para relacionar elemento com conjunto. Então, por exemplo, eu posso escrever que o número 2 pertence ao conjunto A, porque dentro do A eu tenho o elemento 2. Eu posso escrever que o número 6 pertence ao conjunto B, certo? Porque dentro do B eu tenho o elemento 6, tá? Agora, por exemplo, o número 6, ele não pertence ao conjunto A. Então, a simbologia do não pertence é dessa forma aqui, certo? Então, pertence é para relacionar elemento com conjunto. Agora, esses dois que estão aqui, que são os que parecem mais dúvida, é para relacionar dois conjuntos. Então, eu não uso esses símbolos para relacionar elemento com conjunto. É sempre para relacionar dois conjuntos. Repara aqui uma coisa. O conjunto A é 1, 2, 3 e 4. O conjunto C é 2, 3 e 4. Vocês percebem que o C ele existe dentro do A? Porque isso aqui, olha, é o C. O conjunto C existe dentro do A, mas eu não posso falar que o C pertence ao A. Porque pertence é para relacionar elemento com conjunto, certo? Então, eu não posso usar pertence aqui. Eu uso esses símbolos aqui, olha. Existe o símbolo de contém e existe o símbolo de está contido. Esquece um pouquinho matemática. Olhem as palavras aqui. Onde eu uso a palavra contém? Como que eu falo que uma coisa contém outra? E aqui embaixo, o está contido. Então, imagine o seguinte. Imagine que eu tenho um estojo. E dentro do estojo eu coloco essa minha caneta. Eu falo que o estojo contém a caneta. E eu falo que a caneta está contida no estojo. Então, a ideia de contém e está contida é de um conjunto dentro do outro. Então, quando eu falo contém, o conjunto grande contém o pequeno. Então, o conjunto A contém o conjunto C. E agora o está contido. O está contido é o pequeno que está contido dentro do grande. Então aqui no está contido é o conjunto C que está contido dentro do A. Então a simbologia fica assim. Aí alguém vai pensar, professor, eu entendo o que significa semanticamente a palavra contém e a palavra está contido. Mas se eu confundir a simbologia? A simbologia é confundida porque a palavra contém inicia com C.
e dá a entender que o símbolo dela é essa, que lembra a letra C, né? Então gera uma confusão. Então, para lembrar, pensa o seguinte: o símbolo ele está sempre apontando para o conjunto maior. Então o conjunto A é maior do que o C. O símbolo está sempre apontando para o A, sempre, tá? Então essa é a parte de simbologia. E aqui entra a parte de operação, união. A ideia de união é quando eu pego dois conjuntos e consigo ilustrar os dois de uma vez só, tá? E existe uma forma de você ilustrar isso visualmente, que é através de diagrama. Então, união aqui, digamos que eu queira escrever a A união B. A maneira que eu tenho de escrever isso é assim, ó. Aqui vai ficar o conjunto A, aqui vai ficar o conjunto B. E eu vou ilustrar os elementos aqui dentro. E como que vai funcionar? Vai funcionar da seguinte maneira: eu vou iniciar preenchendo esse centro aqui, que é onde ficam os elementos que pertencem simultaneamente aos dois conjuntos. Então, se eu olhar para o conjunto A e para o conjunto B, o 3 pertence aos dois e o 4 pertence aos dois. Então, o conjunto A é 1, 2, 3, 4, falta o 1 e falta o 2. E o B, que é 3, 4, 5, 6, falta o 5, falta o 6. Então, olha, aqui está o meu conjunto ilustrado. E quem vai ser a união de A união B? Todo mundo que está aqui. Todo mundo que está aqui, olha, é a minha união. Então, a minha união de A união B vai ser os elementos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Todos eles. Aqui eu tenho interseção. A ideia de interseção é o que pertence aos dois ou mais ao mesmo tempo. Então, eu vou desenhar de novo aqui o meu diagrama. De novo, eu vou indicar aqui o A e aqui o B. Eu vou preencher aqui 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Só que a interseção são os que pertencem aos dois ao mesmo tempo. Então, essa daqui, olha, seria a minha interseção, tá? Então, a interseção entre A e B é simplesmente os elementos 3 e 4, que são os que pertencem a ambos. E aqui que entra a diferença, é aqui que as pessoas muito confundem com o conceito de números reais. Se eu tenho aqui, olha, A menos o B, eu vou tentar explicar com muita clareza o que significa o menos. Não é para ficar subtraindo os elementos do A por B. Aqui a ideia de diferença não é subtração. Diferença é o seguinte: quais são os elementos do A se eu excluir os que existem no B? Então eu vou ter aqui o meu conjunto A e aqui eu vou ter o meu conjunto B. Então, olha, aqui eu vou ter, mais uma vez, os elementos do A interseção e os elementos do B. Quando eu escrevo A menos B, eu estou, na verdade, querendo dizer o seguinte: eu estou pegando o meu conjunto A e eu estou excluindo o B. É como se eu pegasse um apagador e apagasse o conjunto B. É como se eu fizesse isso daqui, olha. É A menos o B. Então vamos tirar o B. Tá aí, ó. Tirei o B. E é isso que sobra. Então eu estou retirando o B. Então todos os elementos do B serão apagados, tá? Ficando exclusivamente os que pertencem só ao A. Eu vou tentar explicar isso aqui dando um exemplo para ver se fica um pouco mais claro. Imagine que aqui nesse meu exemplo aqui, eu tenho o conjunto A sendo alunos de uma escola que praticam basquete. Só um exemplo, tá? E no B, eu tenho alunos de uma escola que praticam futebol.
Existem alunos que praticam basquete e futebol, não tem nenhuma proibição nisso. Então, tem aluno que joga apenas basquete, tem aluno que joga apenas futebol e tem alunos que participam dos dois esportes. Digamos que tem um torneio de futebol e todo mundo que joga futebol vai para o torneio. Então, todo mundo que pertence ao conjunto do futebol vai ser excluído da conta. E vai sobrar apenas os alunos que não jogam futebol. Que nesse caso aqui são os que jogam exclusivamente basquete. Então essa daqui que é a ideia. Se fosse B menos A, aí era o contrário. Seria o 5 e o 6. Tudo bem? E aqui na apostila? Na apostila, na página 59, eu tenho a questão 8. A questão 8, ela te ilustra dois conjuntos, o A 0125 e o B, que é 015. E tem 4 alternativas. E ela pergunta a correta ou a falsa. Ela pergunta qual das alternativas eu posso afirmar. Então, das 4, eu vou ter 3 falsas e apenas uma correta. E eu tenho que conseguir olhar para cá e identificar quem é essa verdadeira, tá? Na letra A, está falando que o conjunto A menos o conjunto B dá 2. Certo? Então, vamos lá. Se eu pegar o conjunto A, que é 0125, e excluir o conjunto B, ou seja, retirar da minha conta o 0, 1 e o 5, retirei o 0, retirei o 1, retirei o 5, vai sobrar quem? De fato, só o 2. Então, a letra A já é aqui uma alternativa correta. Se eu pego o conjunto B e se eu pego o conjunto A e subtraio o B, eu vou ter o elemento 2. Bom, a letra A está correta, mas na apostila não está escrito isso. Na apostila está escrito B menos A. Tá? Então, se estivesse A menos B, estaria correto. Mas como na apostila está B menos A, pronto, a letra A está errada. B menos A não vai ser 2. Se eu pegar o conjunto B e excluir o conjunto A, dá vazio. Então, a letra A ela está incorreta. Tá? Se tivesse escrito da forma que eu escrevi originalmente, é verdadeira. Então, aqui está incorreta. Então, não pode ser essa daqui. Agora temos a letra B. A letra B, ela fala que o B está contido no A. Mesmo que você não lembre o que é o contém ou está contido, o que eu falei? O símbolo aponta para o maior. Então, o B está dentro do A. E vê se não faz sentido. Dentro do A existe o B, porque dentro do A existe o 0, o 1 e o 5. Então, o B está aqui dentro. Então, essa letra B, essa daqui está correta. Então, a C e a D, ela está errada. Então, vamos analisar por que elas estão erradas. A letra D é a mais fácil de verificar isso. A letra D fala que o 5 está contido em A união B. Um aluno desatento pode pensar que está verdadeira essa daqui. Porque vai pensar, professor, se eu pegar o A e o B, a união, vai ter o 5. Então, o 5 vai estar contido. Falso. Porque elemento e conjunto eu uso pertence. Se fosse 5 pertence à união B, estaria correto. Mas usar o símbolo está contido. Eu só posso usar o contém está contido quando eu comparo dois conjuntos. Então, essa daqui também está incorreta. E aqui, se eu pegar A interseção B e fazer união A, vai ser novamente o conjunto B. Não é isso que acontece. Se eu pego o A interseção B e faço união com A, o resultado vai ser o conjunto maior, vai ser o próprio A e não o B. Quer ver? Se eu pego o A interseção B, quais são os elementos que aparecem em ambos ao mesmo tempo? O 0, o 1 e o 5. Se eu pego esses elementos e faço união A, vai aparecer o 0, o 1 e o 5 e o próprio 2.
Então essa união ela vai ser A e não B. Tá? O B é o conjunto menor. Então essa daqui também é falsa. E a única verdadeira aqui é a nossa letra B. Tá? Falta falar agora sobre a parte de interpretação. Então vou mudar o quadro aqui para a gente voltar com a parte de interpretação. Aqui no quadro, na página 59, a primeira questão dessa página aqui, que é uma questão nível 3, eu não tinha indicado aqui. Eu tenho uma questão onde eu tenho um enunciado, eu tenho um texto. Eu não tenho aqui o símbolo de pertence, está contido, contém. Eu tenho um texto. Então, conjunto, além de saber as operações e a simbologia, ele serve para você organizar dados e informações. Se você olhar para cá, ler isso daqui e tentar entender o que está acontecendo sem organizar, vai ser muito complicado resolver a questão. Eu tenho um texto falando um grupo de 60 jovens que praticam vôlei, basquete e futebol. Eu tenho 3 que praticam os 3 esportes, 7 que jogam vôlei e basquete, 25 que jogam só vôlei, 25 que jogam vôlei no geral, 27 jogam basquete, 10 jogam basquete e futsal, 30 jogam futsal e 8 jogam vôlei e futsal. Então, olha para cá, eu tenho aqui uma lista com 7 informações. Mentalmente, organizar esses dados e responder quantos praticam apenas 2 esportes é muito difícil. Mas se eu souber organizar isso na forma de conjunto, a questão fica fácil. Porque é só organizar, não tem uma operação por trás. Então, a maneira de fazer isso é, primeiro, identificar quantos conjuntos existem. Nesse caso, é vôlei, basquete e futsal. Então, eu preciso de 3 conjuntos. Eu vou chamar aqui de vôlei, aqui de basquete e aqui de futsal. E diferente da primeira parte, que eu ilustrava dois diagramas, aqui eu tenho 3. Antes de preencher, vamos só pensar aqui. Um aluno que se encontra nesse espaço é um aluno que joga apenas vôlei, só vôlei. Um aluno que se encontra nesse espaço é um aluno que joga basquete e joga vôlei. Um aluno que se encontra aqui é o que joga futsal e vôlei. E um aluno que se encontra aqui é um aluno que joga os 3 esportes. Ele pratica vôlei, pratica basquete, pratica futsal. Então, sabendo isso, eu consigo preencher. A regra aqui, para você não se perder, é iniciar pela interseção. Então, a primeira coisa que eu faço é tentar encontrar quantos praticam os 3. E aqui, olha, eu já tenho essa informação. 3 praticam os 3 esportes. Então, aqui no meio, eu tenho 3 alunos. Agora, eu vou para as interseções de 2 conjuntos. Então, aqui eu tenho, olha, 7 alunos jogam vôlei e basquete. Aonde que está o grupo do vôlei? O grupo do vôlei é essa bola aqui. Aonde está o grupo do basquete? É essa bola aqui. Então, aonde fica a galera que joga vôlei e basquete ao mesmo tempo? É aqui, ó. Essa é a galera que joga vôlei, porque está dentro do conjunto de vôlei, e joga basquete, porque está dentro do conjunto de basquete. Então, dentro desse espaço que eu marquei em vermelho, tem que ter 7 alunos. Então, tome muito cuidado para você não preencher o 7 aqui. Porque se você preenche o 7 aqui, dentro da interseção vai ter 10. A partir do momento que você indicou que tem 3 na interseção geral, então sobra apenas 4 para cá. Porque 7 jogam vôlei e basquete, mas dentre os 7 tem 3 que também praticam futsal. Então o 7 tem que ser tudo isso daqui. Então se no meio tem 3, para cá eu tenho que pegar o 7 e subtrair o 3. Aí eu posso atacar agora outro. Olha para cá. 10 alunos jogam basquete e futsal. Então, basquete e futsal são 10 alunos, mas já tem 3 aqui. Então, sobra 7 para cá, para poder virar 10. E, por fim, 8 alunos aqui embaixo jogam vôlei e futsal.
8 alunos jogam vôlei e futsal. Então, vôlei com futsal são 8 alunos. Se tem 3 aqui, sobra 5 para cá, para poder virar 8. Agora que eu já preenchi essas etapas, que eu posso preencher essa daqui. Elas são as últimas. Então, olha aqui, olha. 25 jogam vôlei. Vôlei é todo esse círculo aqui. Então, todo esse círculo aqui vale 25. Então, tomem cuidado. Não coloquem 25 aqui. Não façam isso. Porque o círculo inteiro que tem 25. Então, eu tenho que ver quanto que eu já tenho aqui embaixo. 5 somado com 3 dá 8. 8 com 4 dá 12. Para o 12 chegar até 25, falta 13. E é o 13 que entra aqui na conta. E, para terminar, 27 jogam basquete. Então, dentro do símbolo de basquete, tem que ter 27. Aqui já tem 14. Para 14 chegar até 27, faltam 13 novamente. E a última, que é a galera do futsal. 30 jogam futsal. Aqui eu tenho 15. 7 com 3 é 10. 10 com 5 é 15. Então sobra 15 para cá. E é assim que a gente preenche esse diagrama. Agora eu consigo responder a pergunta: quantos praticam apenas 2 esportes? 2 esportes vai ser esse daqui. Por quê? Porque ele pratica só vôlei com futsal. Vai ser esse aqui, porque ele pratica vôlei com basquete. E esse daqui, porque ele pratica basquete com futsal. Eu excluo essa galera, porque eles praticam os 3. E eu excluo essa galera, porque eles praticam apenas um. Então a minha resposta vai ser 4 mais 5 mais 7. Isso aqui dá 16. Tá aqui. E essa daqui é a resposta do meu problema. Tudo bem? Então, é assim que eu consigo pegar um texto que tem um monte de informações e organizar na forma de conjunto. Tudo bem? Então, essa nossa revisão, essa nossa revisita ao capítulo se encerra aqui, tá? Então, até o próximo vídeo, galera.